Determinação da concentração total e bioacessibilidade de elementos metálicos em plantas alimentícias não convencionais. Atualmente, as pessoas estão cada vez mais preocupadas em adquirir uma alimentação mais saudável e rica em nutrientes. Sendo assim, a busca por alimentos saudáveis e diferenciados tem se tornado cada vez mais comum, e as plantas alimentícias não convencionais estão se tornando mais populares na mesa dos brasileiros. No Brasil, existem mais de 30 mil espécies de plantas alimentícias não convencionais ricas em proteínas e nutrientes metálicos e não metálicos. Embora a concentração de alguns nutrientes nas punks seja elevada, o conhecimento da concentração total de nutrientes não indica se o consumo de uma determinada planta vai ser totalmente benéfico ou suficiente para prover a nutrição necessária, pois a concentração total não nos dá informação da quantidade de nutrientes que é possível ser absorvida pelo organismo. Por esse motivo, são importantes os estudos envolvendo bioacessibilidade de diferentes micronutrientes. A bioacessibilidade é definida como a quantidade de nutrientes liberados durante a digestão gastrointestinal e se torna disponível para ser assimilado. O presente projeto tinha como objetivo principal a determinação da concentração total e da bioacessibilidade de elementos metálicos em plantas alimentícias não convencionais. No entanto, devido à pandemia do coronavírus, algumas etapas do projeto não foram conduzidas. Então, o objetivo principal se tornou a obtenção de um método analítico simples para a determinação da concentração de cobre, ferro, potássio, magnésio, manganês, sódio e zinco em folhas de taioba e ora pronobis. Considerando o que foi dito até agora, os objetivos principais do trabalho foram utilizar um planejamento experimental multivariado para estudar o efeito de algumas variáveis na extração dos elementos metálicos das folhas das punk, avaliar a precisão e exatidão do método estabelecido para a determinação dos elementos metálicos e quantificar os teores totais de cobre, ferro, potássio, magnésio, manganês, zinco e sódio em amostras de taioba e ora pronobis por espectrometria de absorção atômica em chama. Aqui é apresentado um esquema do procedimento utilizado para a extração dos elementos metálicos. As amostras de taioba e ora pronobis foram picadas e posteriormente pesadas em tubos de centrífuga, onde foi feita a adição de ácido nítrico e água, e essa mistura foi levada ao banho de ultrassom. Após a sonicação das amostras, a mistura obtida ela foi centrifugada, tendo seu sobrenadante coletado, diluído e em seguida diluído, para ser analisado no instrumento de absorção atômica. Um planejamento experimental 2 ao cubo foi utilizado para encontrar a melhor condição de solubilização das amostras, com consequente extração dos elementos metálicos. No planejamento experimental multivariado, a concentração de ácido nítrico, o tempo de banho de ultrassom e a temperatura do banho foram avaliados. As condições de extração escolhidas estão apresentadas nessa tabela. As concentrações de ácido nítrico avaliadas foram de 25% e 50%. O tempo de extração foi de 15 e 30 minutos e a temperatura de 40 e 80 graus Celsius. Foram feitos 9 ensaios, sendo um deles no ponto central. As respostas avaliadas foram as concentrações obtidas para os elementos em miligramas por 100 gramas de planta. É importante ressaltar que o planejamento foi conduzido somente para amostras de taioba. Os resultados do planejamento experimental mostram que, para cada elemento, uma condição de extração se mostrou mais adequada, como é possível observar na tabela. Essa falta de uniformidade nos resultados pode ser observada pelas diferentes posições das duas maiores concentrações encontradas para cada elemento. Por isso, uma condição de compromisso teve que ser escolhida para a quantificação dos elementos nas punks. A condição de compromisso escolhida para atender a extração de todos os elementos consistiu na utilização da concentração de ácido nítrico de 50% volume-volume, a temperatura de 80 graus Celsius e o tempo de sonicação de 30 minutos. Posteriormente à escolha da condição de compromisso, avaliou-se a exatidão e precisão do método de extração e preparo das amostras. Para isso, foi utilizado o material de referência. Essa tabela apresenta os valores encontrados para exatidão e precisão no presente estudo. Os valores de exatidão e precisão foram comparados com aqueles estabelecidos pela AOAC. Considerando a exatidão e precisão obtidas, pode-se dizer que todos os elementos apresentaram valores de desvio padrão relativo próximos ou abaixo de 5%, mostrando uma boa precisão na quantificação dos elementos. Contudo, a exatidão apenas se mostrou adequada para os elementos magnésio e manganês, pois os valores de recuperação obtidos para esses elementos, utilizando o material de referência, ficaram dentro dos limites recomendados pela AOAC. Para os elementos cálcio, ferro, potássio, sódio e zinco, os valores de recuperação ficaram fora do intervalo recomendado pela AOAC. Apesar de não serem obtidos valores de recuperação dentro dos limites estabelecidos pela AOAC, o método foi aplicado para estimar o nível de concentração dos elementos em folhas de taioba e ora pronobis, ambas provenientes da cidade de Santa Bárbara, Minas Gerais. Essa tabela apresenta as concentrações médias em miligramas por 100 gramas para cada analito.
As análises foram feitas e estudos mostram que foi possível estimar o nível de concentração dos elementos cálcio, cobre, ferro, potássio, magnésio, manganês e zinco nas amostras de taioba. Já para as amostras de Ora Pronobis, apenas os elementos cálcio, ferro, magnésio e manganês foram detectados. Contudo, embora tenha sido possível a quantificação dos analíticos, os resultados de exatidão com material de referência mostram que apenas as concentrações de magnésio e manganês foram obtidas com a exatidão necessária, segundo a AOAC. Como conclusão até agora, temos que, a partir de um planejamento experimental multivariado, observou-se que a extração ácida dos elementos metálicos a partir de folha de taioba, assistida por ultrassom, não apresentou uma similaridade uniforme, para todos os elementos estudados. Sendo assim, uma condição de compromisso foi estabelecida, para fazer a extração dos elementos. A condição de compromisso foi avaliada a partir de testes de exatidão e precisão, utilizando material de referência certificado. Essa avaliação mostrou que a condição de compromisso é adequada para a extração de magnésio e manganês das folhas de taioba, contudo se mostrou menos eficiente para a extração dos demais elementos. Por fim, foi feita a quantificação de todos os elementos metálicos utilizando a condição de compromisso escolhida. E meus agradecimentos vão ao FOP, ao ICEB, ao Laboratório de Espectrometria de Absorção Atômica, a minha orientadora e os meus amigos.